isso, hein, Maia? Excesso de gostosura em ação. Que isso? Vem, gente, pra cá, vem. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Glória a Deus, quanta gente. Viu, Maia, como você é importante? Tá trazendo tanta gente pra cá. É assim que começa o ministério, aleluia. Evangelista. É assim, aleluia, levita. Amém, glória a Deus. Vamos orar por eles, vamos orar por essa família. Quem não conhece, o Gabriel e a Ali são parte dessa família, dessa igreja, né? E agora temos a Maia também, que vai cada vez mais alegrar a nossa vida, alegrar o nosso coração. Vamos orar por eles, vamos orar pela... Pega aqui essa fofura, amor. Maia, baba bastante nela. Isso. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida. Te agradeço, Senhor, por esse milagre que está aqui diante de nós. Porque o nascimento é um milagre. E o Senhor conhece a história da Maia. O Senhor sabe o quanto nós oramos para ela ali na entrada da igreja. E o Senhor é bom, o Senhor é fiel, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Obrigado por ela existir, por ela ser tão linda, tão perfeita. O Senhor a planejou antes mesmo de nós, antes mesmo do Gabriel e da lei imaginária. O Senhor já planejou e o Senhor já tem tudo preparado para ela. Que o Senhor capacite essa família, que o Senhor capacite os pais dela, Senhor, com sabedoria, com graça, Senhor, com amor. Que o Senhor derrame sobre a vida deles, Senhor, ousadia e graça. Uma unção materna e uma unção paterna. Que eles possam ensinar a Maia o caminho que ela deve andar. E que ela venha resplandecer a sua aurora. Que ela possa resplandecer a tua graça, o seu amor, por onde ela passar. Que ela possa refletir a sua imagem, que ela possa ser sal e luz. Nós declaramos sobre a vida dela saúde, nós declaramos sobre a vida dela muitos anos de vida, muita unção. E quando ela abrir a boquinha dela na escola, os amiguinhos possam ser cheios da tua graça. Que ela possa ser uma profeta, que ela possa ser uma mulher de Deus, uma menina de Deus, uma jovem de Deus. Nós declaramos tudo de bom para a vida dela e para essa família tão amada, tão querida, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Isso. Galera, calma que eu vou fazer o Rei Leão com você. Amém, que Deus abençoe vocês, derrame graça mesmo. Eu tenho certeza que através dela, cada vez mais o amor de Deus se revelará a vocês, não é verdade? Que esse ciclo seja um ciclo maravilhoso, cheio de felicidades, cheio de conquistas. Amém? Conta sempre com a gente. Amém? Aplauda mais uma vez, queridos. Glória a Deus. Boa, vovô. A foto. Aí, viu? Gente. Aqui, ó.
Amém. Glória a Deus. Também queria apresentar uma outra criança aqui, a Laís. Vem cá, Laís. Vem assim mesmo. A Laís, ela é uma bênção em nossas vidas, né? O Senhor tem usado ela de uma forma maravilhosa através do ministério para abençoar tantas pessoas. E eu queria comunicar à igreja que hoje a Laís faz parte da nossa família também. Glória a Deus. Uma mulher de Deus que tem um dom e um talento maravilhoso, e que esse ciclo na vida dela possa ser um ciclo extraordinário, que ela possa continuar nos abençoando, que nós possamos abençoar ela de uma forma tremenda também, possamos ser igreja na vida dela. Vamos orar por ela? Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida da Laís, pela vida da família dela, pela disposição e coragem. Senhor, nós como família, nós como igreja, declaramos um novo ciclo, uma nova porção, um novo, Senhor, sobre a vida dela. Que esse ano de 2026 venha a ser extraordinário na vida dela, que o ministério dela venha a crescer, que possa levar ela a lugares que ela nunca imaginou ter ido, e que lá ela venha continuar sendo essa voz profética, essa voz abençoada, Senhor. Que jovens possam ser alcançados pelo Senhor. Quero apresentar a Thalia, tô brincando. Não, a outra neném vai ser domingo que vem. Amém? Quem vai desligar o grilo para mim, hein? Ninguém. Então eu vou. Vocês ouvem o grilo daí também? Não é chato? Muito, né? Para quem ainda não sabe, o grilo é esse aqui, ó. Não, não é esse aqui não. O grilo é esse controle. Aí vocês pegam ele. Aí tem esse botão aqui que liga e desliga. Aí vocês apontam para esse ar-condicionado aqui, ó. Não será mais. Amém? Vamos lá que eu quero terminar antes das 8h10. Para quem não está nos visitando, nós temos o costume aqui de pregar em séries, até para a gente poder otimizar o tempo, porque é muito melhor a gente entender e ter qualidade na palavra do que eu pregar aqui 2 horas, 3 horas e você reter esses 45 minutos. Então nós temos esse costume de pregar em série, e nós estamos com uma série chamada Quanto Mais Santo, Mais Humano. Eu tenho falado sobre santidade. Só que hoje nós estamos num domingo de quê mesmo? Carnaval. E quinta-feira a gente vai começar a fazer um estudo sobre Apocalipse. E eu estava lendo o livro lá, preparando algumas coisas para vocês, e eu senti de trazer uma outra palavra hoje sobre esse tema mesmo de carnaval. E eu... Coloca aí, varão. E eu coloquei, o tema da palavra de hoje é essa. Carnaval. O mundo se entrega e a igreja se omite. O mundo se entrega, a igreja se omite. Pelo menos essa é a visão que muitas vezes eu vejo
porque vamos dizer, esses 4 dias aí de carnaval é a época que, querendo ou não, entendemos que a humanidade ela se entrega mesmo à carnalidade, né? A humanidade ela se entrega ao pecado, se consagrando ao pecado. Então esse tempo em que os homens se entregam em excesso, esse tempo em que os homens eles se entregam na consagração ao pecado, muitas vezes voluntariamente ou até de uma maneira que ele nem entende ainda. E por causa disso, a igreja evangélica, ela construiu uma cultura também que, a meu ver, é uma cultura que deveria ser repensada e que o Bola de Neve já repensou há muito tempo. Estava vendo no Instagram, estava vendo, cara, que legal. Mas muitas vezes, e muitas igrejas na época do carnaval, elas fazem o quê? Retiro espiritual. Enquanto a humanidade se debruça na carne, a igreja se retira e acaba deixando a cidade, acaba deixando o bairro, acaba deixando os lugares e vão para os seus retiros espirituais. Não sei se você já foi em retiro espiritual. É muito bom, nada contra, mas também existem muitos retiros espirituais que de espirituais não tem nada. E está sendo muito legal o Bola nessa época do ano. A gente tem uma bateria de samba e a gente sai para evangelizar. A gente sai para salgar. A gente sai para iluminar. Eles cometem muitas vezes o pecado da comissão, mas existem muitos de nós cristãos que cometem um outro pecado, que é o pecado da omissão. Um comete e o outro se omite. Mas eu acho que de ambos os lados há pecado. Ambos se excedem. Ambos se excedem no cometimento e na omissão. Então eu queria falar sobre isso com vocês hoje. Eu queria refletir com vocês sobre a omissão da igreja, a omissão dos crentes. Mas antes de falar sobre isso, eu queria trazer umas curiosidades sobre o carnaval que eu não sabia, até começar a pesquisar sobre. Ontem a gente estava com alguns irmãos e eu pude compartilhar, e eu vi que também eu não era o único que descobri isso esses dias, preparando essa palavra. Você sabe o que significa a palavra carnaval no original, no latim? Olha só que legal. Carnaval, ela é composta no latim por 2 palavras, carnem mais levarem. Carnem, levarem. O que isso significa? Literalmente traduzindo, fala que é levar a carne. Agora, se a gente entender a sequência do carnaval, depois quarta-feira de cinza, depois quaresma, depois a Páscoa, levar a carne a quem? Levar a Deus. Ou seja, mortifique a tua carne. Então, carnaval é exatamente, originalmente falando, o oposto do que a gente vê hoje em dia, que é a consagração da carne. Então a festa de carnaval, que no original existia, era um momento em que você se abdicava da carne, se abdicava das vontades carnais, para que na quarta-feira de cinza você começasse a se preparar para a data mais importante que existe no cristianismo, que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, a cultura em que a gente vive é essa cultura que realmente
é o inverso do que a gente imagina que tem que ser. Então, carnaval nada tem a ver com o que a gente vê aí. Carnaval nada tem a ver com a total entrega ao pecado. Carnaval nada tem a ver com a depravação, com a promiscuidade. Carnaval originalmente tem a ver com santificação. Agora, qual, irmão, é o ministério? Qual que é o ministério do diabo? Alguém sabe? Desde lá do Éden, qual que é o ministério do diabo? É deformar a palavra de Deus. É desconfigurar a palavra de Deus. O que Deus constituiu, ele desconfigura. Então, quando ele chega lá para a mulher e ele tenta a mulher, o que que ele fala? Ué, qual essas árvores aí que estão no jardim, você pode comer elas? Aí ela, não, eu posso comer todas essas, menos essa. Aí o diabo chega para ela, ué, mas por que você não pode comer desta árvore? Porque Deus falou que se eu comer desta árvore, do fruto desta árvore, eu morrerei. Qual que foi o contraponto de Satanás? Certamente não morrerás. Então ele desconfigura. Satanás, ele não tem o poder de criar nada, mas ele tem o poder de desconfigurar. O que Satanás fez com Jesus no deserto? Ele pediu para desconfigurar as coisas. Ele falou, se você tem todo o poder, transforma essa pedra em pão. Ele quis tirar o significado de pedra, que pedra tem um significado. Então, muitas vezes, Satanás faz isso. E se a gente não tiver ligado, a gente acaba sendo levado a isso. Tudo isso são ações espirituais das trevas, queridos. Porque a ação espiritual da treva é desconfigurar, é deformar o que Deus constituiu. O diabo, ele não é criador de nada. O diabo, ele não tem poder de criação alguma. Ele só deforma. Ele não cria, ele deforma. Então o que acontece com essa deformação que o diabo imprimiu na cultura e na humanidade? Foi essa: transformar uma festa que era da santificação numa festa que é da carnificação. E esse período que começou originalmente em um período no qual a igreja mortificava a sua carne, hoje em dia, a igreja não, todo o povo daquela época, hoje em dia as pessoas se entregam realmente à carne. Mas essa é uma informação histórica de como o carnaval foi instituído, o porquê ele foi instituído. Então não tem nada a ver com escola de samba, não tem nada a ver com desfile, não tem nada a ver com sexo, com as mulheres desfilando com pouca roupa, o homem também. Então eles muitas vezes debruçaram nesse conhecimento totalmente equivocado, mas todavia, por mais que eles estão debruçando no pecado, muitos de nós também nos debruçamos na nossa omissão. Por muitas vezes eles caem, eles vão e eles querem praticar algo, e muitas vezes também nós, por mais que poderíamos estar fazendo alguma coisa, preferimos nos retirar, preferimos nos omitir. E eu queria nessa noite trazer algumas coisas da nossa vida que a gente se omite. E essa omissão muitas vezes produz também o pecado. Porque, queridos, a gente já aprendeu aqui que a teologia nos ensina que o pecado ele se manifesta de duas vertentes. O pecado ele se manifesta na comissão, ou seja,
e é quando eu cometo algo que vai o oposto que Deus quer, contra mim ou contra o meu irmão, é algo que vai contra a essência divina do Senhor, é algo que vai contra essa essência divina, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser santo, porque Ele é santo. Então ser santo é viver uma novidade de vida, é um novo homem que foi gerado por nós, que foi gerado em nós pelo Espírito Santo, ou seja, a mortificação dessa carne. Porque o homem sem Deus, ele não encontra sentido em Deus. O homem sem Deus, ele só encontra sentido na carne. Então a nossa vida, ela só encontra sentido em Deus quando eu me torno um novo homem. A minha vida, ela só encontra sentido em Deus quando o novo homem nasce em mim. Agora, quase sempre a gente acredita que pecado é só uma coisa que se comete, mas não. Há um pecado que a gente comete por omissão, e a Bíblia ela é clara quando ela diz: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então veja, o pecado não é só a comissão do mal, mas o pecado também é a omissão de fazer o bem. Mas pastor, eu não fiz mal a ninguém. Que pecado eu cometi? Você cometeu o pecado de não ter feito bem a ninguém. Eu não sou uma pessoa má, eu acredito. Pastor, eu não consigo fazer mal a ninguém, eu acredito. Mas você também, muitas vezes, não é uma pessoa boa. E por causa desse pecado de omissão, eu vejo a vida de muita gente amarrada. Por causa desse pecado de omissão, eu vejo a vida de muitas pessoas que falam assim: poxa, pastor, esse cara aí é mó sangue bom. Pô, pastor, esse cara aí é mó gente boa. Esse cara aí é gente boa pra caramba. Aí você fala: mas por de onde você tirou isso? Pastor, esse cara não tem coragem de fazer mal a uma mosca. Pastor, esse cara não tem coragem de fazer mal a um animal. Cara, é verdade, eu acredito. Eu nunca vi essa pessoa falar mal de ninguém. Cara, é verdade, eu também acredito. Agora, vamos para uma outra vertente. Você nunca viu ela fazer mal, mas você já viu ela fazer bem a alguém? Você já viu ela fazer bem a alguém? Mas já não fazer mal não tá bom não, pastor? Não. Só não fazer mal não tá bom não. Porque a ação do mal é a ação do velho homem. Olha o que está falando lá em Coríntios. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O velho homem pratica o mal. Bom, se alguém está em Cristo e ele se transformou em uma nova criatura, essa nova criatura ela vai ser marcada pelos frutos. Essa nova criatura ela vai ser marcada não só pela abstinência do mal, mas ela também vai ser marcada pelo cometimento do bem. Agora, essa palavra nem sempre soa bem aos nossos ouvidos, porque, queridos, nós acreditamos, e é verdade isso que eu vou falar, não é uma mentira, mas a gente precisa entender muito melhor e mais profundamente. Nós acreditamos que o que está escrito lá em Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Então nós criamos a cultura de que as obras não salvam. E é verdade, obra não salva, mas aprende uma coisa aqui hoje. Embora nós não sejamos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Embora eu não seja salvo pelo que eu faço, eu sou salvo para fazer. Então você vê que tem uma ação, em nenhum momento tem uma omissão. Porque a partir do momento que eu omito, eu regrido. Amém? Isso também está lá em Isaías. Deixe o ímpio o seu caminho e volte-se para o Senhor. Então não é só deixar o mau caminho, é voltar-se para o Senhor. É não deixar. Eu acabei de fazer as coisas que eu fazia, mas eu vou permanecer aqui no meu lugar quietinho. Não é isso. O ser evangélico, ele deixa o velho homem e ele volta com um novo homem para o Senhor. Então há uma ação, há uma atitude. Então o evangelho, ele não é abstêmico. O evangelho, ele é prático. O evangelho, ele não é abstêmico, ele é prático. Ele não é, e isso não é só uma realidade da cultura evangélica, porque nós somos conhecidos pelo que muitas vezes nós deixamos de fazer. Não é verdade? Nós somos conhecidos como que nós deixamos de fazer. Crente não bebe, crente não fuma, crente não pula carnaval, crente não adultera, crente muitas vezes não pode jogar futebol, crente não pode, crente não pode, crente não pode. Aí a pessoa pergunta, ok, agora você virou crente, o que você faz? Aí muitas pessoas falam, eu vou para o retiro, eu vou para a igreja. Por mais que nós possamos ir para a igreja, mas nós não somos chamados para isso. O nosso chamado é outro. Será que o que Deus quer de nós é somente essa vida abstêmica de não pode, não pode, não pode, não pode? Será que o que Deus quer de mim e de você é essa vida anêmica, onde eu regrido ao ponto de ficar parado a partir do momento que eu sou uma nova criatura, que vive só de sensações, que vive apenas de presença de Deus no culto? Será que é isso que Deus requer de nós nesse feriado? Será que é isso que Deus requer de nós no nosso ano? Será que é isso que Deus requer de nós na nossa vida? Se a presença de Deus, querido, que você sente, fizesse alguma coisa em você, realmente, sabe o que eu acredito? Não ficaria aqui. Isso que você sente aqui, isso que é produzido aqui, precisa refletir lá fora de alguma maneira. Todas as sensações, todos os arrepios, tudo que você consegue ter aqui, ela não precisa e não pode ficar aqui. Ela precisa ser refletida lá fora. Então a omissão na vida de um cristão, essa omissão eu chamo de pecado. Aqui vai uma palavrinha, irmão, sobre o que Deus te deu. E eu queria fazer algumas perguntas e hoje eu queria que você respondesse sinceramente para dentro aí de você, fizesse uma autoanálise. Deus te chamou para quê?
Deus te chamou para a palavra? Deus te chamou para quê? Deus te chamou para misericórdia? Qual o dom que Deus te deu? E de repente essa noite Deus está te perguntando: o que você está fazendo com o talento que eu te dei? O que você está fazendo com o dom que eu te dei? Porque quando você não usa esse dom, significa que você enterrou esse dom. E essa sua omissão de serviço transforma você em um pecador. Essa omissão de talento e de dom te transforma em um pecador. E muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar, um pecador mentiroso. Porque você não está servindo, mas a sua mente produz várias razões para fazê-lo. A sua mente produz várias desculpas. Por que você não está servindo? Ah, pastor, você não sabe. Estou trabalhando demais. Por que você não está servindo? Pastor, estou estudando esse ano que está tenso, hein? É muito estudo. O que mais? O que você está fazendo? Ah, pastor, meu filho nasceu. Você não tem noção, não. Cuidar de filho é muito difícil. Ah, pastor, eu moro muito longe. Ah, pastor, estou com obra na minha casa. Está tão complicado. Pois é, irmão. De repente, se você perguntar para a pessoa aí que está do seu lado, você vê que ela está trabalhando para o Senhor, cujo dom ela tem desenvolvido com desenvoltura, com alegria, com sucesso, não para ela, mas para o Senhor, cujo dom ela desenvolve de uma maneira alegre, e de repente, querido, ela está fazendo faculdade igual a você, de repente ela está trabalhando igual a você, só que ela está servindo diferente de você. De repente a casa dela está só no tijolo, está só no piso, mais de 2 anos em obra. De repente ela está com um monte de coisa para fazer em casa, mas ela está servindo ao Senhor. Ela está trabalhando de dia, está estudando à noite, mas ela também está desenvolvendo o dom e o talento que Deus deu para ela. Ela está servindo, ela está fazendo, e de alguma forma sendo usada pelo Senhor, não só para abençoar o seu corpo como igreja, mas também para abençoá-los lá de fora. Fala para a pessoa que está do seu lado: omissão também é pecado. Você pode estar aqui e não fazer mal a ninguém, mas se você não faz bem a ninguém, você também está cometendo pecado. Talvez você tenha respostas porque a sua vida não desenvolve. Talvez você hoje obtenha respostas porque a sua vida ela não sai do lugar, porque as coisas não acontecem. Pô, pastor, o bagulho é doido, tá tudo amarrado na minha vida, nada dá certo, nada acontece. E ó, pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Nada? Eu não estou fazendo nada de errado. Então, cara, você já descobriu. O seu problema é que você não está fazendo nada. Não acontece nada porque você não está fazendo nada, nem certo nem errado. Você simplesmente se omitiu.
você simplesmente abriu mão. E como eu preguei aqui alguns domingos atrás, se a igreja é o corpo do Senhor, e você é membro dessa igreja, ou seja, você é membro do corpo, o que que você é no corpo? De repente você é o dedinho do pé, de repente você é o cotovelo, de repente você é a orelha. Querido, mas se o dedinho do seu pé começar a doer, vai atrapalhar o seu corpo inteiro de fazer alguma coisa? Se o seu ouvido parar de funcionar, vai atrapalhar tudo, você vai ficar tonto, você não vai conseguir nem andar. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não funciona, o corpo de Jesus está defeituoso por causa de você. O corpo de Jesus é deficiente por sua causa. Você é uma orelha que não está sendo usada pelo corpo, então o corpo de Jesus tem uma orelha que não funciona. Se sua perna não funciona, então o corpo de Jesus tem que andar de muleta por sua causa. Eu estou falando isso, queridos, mas é a pura verdade. É só você se sentir parte do corpo. O problema é que nós muitas vezes esquecemos que nós fazemos parte de um corpo. Então não tem importância o meu dedinho apodrecer, porque ele não faz falta. Duvido que ele não faz falta na hora de você, só para não ficar com clima tenso, né? Eu duvido. Não deixa apodrecer. Eu escondo ele aqui. Vai chegar uma hora que nem esconder vai dar, brother. Vai chegar uma hora que vai cheirar tão mal. Aí sabe o que a gente faz muitas vezes como igreja? A gente corta, joga fora. Está errado. Por isso que Jesus usa essa figura de corpo para representar a igreja. Para você entender que você tem um papel fundamental. Não importa qual o seu dom, não importa qual o seu talento, se você faz parte do corpo, você tem um papel fundamental no corpo. O problema é que tem gente que é a orelha e quer ser nariz. Não dá certo. Qual o seu dom? Qual o seu chamado? Qual que é o seu talento? Querido, o ano apenas começou. E Deus ele pergunta para você, e Deus ele pergunta para mim: o que você vai fazer na sua vida no ano de 2026? Agora, olhamos para nós individualmente. Veja quantos anos você está vivendo apenas para si. Quantos anos você está vivendo apenas para si? Quantos anos você está vivendo apenas para o seu bendito trabalho? Que você está lá porque você precisa de dinheiro para colocar no teu bolso, para trazer lá o pão para sua mesa, mas na verdade você não tem paixão nenhuma por isso, só que você se desdobra por esse trabalho. Você faz tudo por esse trabalho. Você faz mais do que ele requer de você. Você dá aos teus projetos mais do que ele requer de você. E por causa disso, muitas vezes, você para de dar para Deus. Ah, irmão, eu sou pastor de vocês. Eu conheço vocês. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu caminho no meio de vocês. E a gente conhece talento. A gente conhece o dom de muitos de vocês. Mas sabe, uma das coisas que mais entristece o pastor, não o Senhor,
mas entristece o pastor, são tantos dons e talentos enterrados. Querido, se você desse o dízimo do seu tempo, o dízimo do seu tempo, que você gasta para si, mas se você desse para a obra de Deus, a gente não estaria do jeito que a gente está, não. Queridos, eu estou tentando alcançar o teu coração para que você perceba que Deus, Ele respeita a tua missão, mas muitas vezes, através das suas escolhas, Ele não se alegra. Por mais que Ele respeite, Ele não se alegra. Deus, Ele quer te transformar numa pessoa que age e não numa pessoa que se omite. Só que muitas vezes você tem se transformado nesse homem desculpa, nessa mulher desculpas, que está dizendo: eu estou ocupado demais, eu estou cansado demais, eu estou desenvolvendo muitas atividades, tem muita coisa nova que eu estou fazendo, pastor, que eu não tenho tempo para fazer nada. Aí você se cansa, aí você se machuca, aí você vira um traumatizado. Então você fala assim: Deus não conta comigo, Deus não conta comigo. E por que eu não posso contar mais com você, meu filho? Porque eu estou cansado, eu estou traumatizado. É muita pancada nas costas. Querido, isso é pecado de omissão. E rapidamente eu quero caminhar aqui para a palavra. Abra em Apocalipse, só para a gente poder ter o contexto. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço tuas obras, que tem fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que é perfeito, aquele que olha para mim e olha para você, e não olha apenas para o exterior, mas consegue ver o interior. Olha, a igreja do Bola de Neve, eu vejo vocês, eu conheço vocês de dentro e eu conheço vocês fora. Eu conheço as tuas obras. E quando é que Jesus diz eu conheço as tuas obras, Ele não está falando dessas obras que um conhece que o outro faz. Ele está falando da obra que você faz quando ninguém faz. Ele está falando das obras que você deixa de fazer quando você poderia estar fazendo. Porque muitas vezes a gente quer fazer quando a igreja está cheia, mas quando a igreja está vazia, a gente se omite das obras ocultas, das obras de cometimento e muitas vezes das obras das nossas omissões. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, e porque eu conheço você por dentro e por fora, esse ser público que você é, esse ser subjetivo que você é, cara, não está condizendo com o que você fala que você é. Não está condizendo com o que você possa fazer. Você parece estar vivo, irmão, mas na verdade você está morto. Sabe por que Jesus está te chamando, igreja? De um morto disfarçado. Um morto disfarçado.
Irmão, eu já vi gente disfarçada de muita gente. Eu já vi gente disfarçada de feliz, mas está hiper mega infeliz. Eu já vi pessoas parecendo ter um monte de coisa, mas na verdade não tem nada. Mas uma coisa que eu nunca vi é um morto se disfarçando de vivo. De repente o cara que está sentado do seu lado aí está curadinho, está bonitinho, está queimadinho de praia, mas se você encostar nele só está o gelo. Se você colocar a mão aqui, ó, você nem consegue sentir o coração da pessoa. Está morta. Jesus, ele escreve a uma igreja morta, mas todavia ele escreve uma carta. Interessante isso. Ele sabe que a igreja está morta, mas ele não deixa de escrever. Ele escreve a carta. Então a morte da qual Jesus está falando não é uma morte biológica. A morte que ele está falando é uma morte espiritual. É uma morte existencial. Então, quando ele fala da morte espiritual, da morte existencial, ele está falando, portanto, que você vai se lembrar quando você despertar. Quando ele está falando isso, ele está falando da morte que o diabo imprime. Porque o diabo, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Mas o matar de Satanás não é um matar biológico. O matar de Satanás é te matar mesmo você estando vivo. O matar de Satanás é fazer você ser uma pessoa omissa. É fazer você não ter sentido. O matar de Satanás é isso. É você, por mais que esteja vivo, ele consegue te roubar, ele consegue te destruir. Ele imprime a morte dele, só que ele não te mata. Muitas vezes a gente sabe que morreu, mas mesmo assim está vivo. Por quê? Porque não vê fruto. Porque você não consegue produzir. Você se omite. Só que o morto, querido, quando faz, ele não encontra alegria no fazer. Entenda isso que eu vou dizer. O morto, quando faz, ele não consegue encontrar alegria no feito. O morto, quando ele faz, ele não consegue encontrar plenitude no feito. O morto, quando ele faz e logo, por pouco tempo depois, o que acontece? Porque ele não consegue encontrar alegria, porque ele não consegue encontrar plenitude, porque ele não consegue encontrar prazer, o que ele faz? Ele para de fazer. E quando ele para de fazer, ele mesmo entra no estado de inércia espiritual. Inércia, ou seja, está morto. A pergunta que Deus faz para mim, a pergunta que Deus faz para você nessa noite: filho, você está morto ou você está vivo? Isso eu não posso responder por ninguém, mas isso você pode responder por você. Eu até arriscaria olhar para algumas pessoas aqui e falar: fulano, você está mortinho, mortinho. Fulana, meu Deus, hein? Nem sopro sai da sua boca. Você está um gelo, chega a estar fedido espiritualmente. Tanta capacidade, tanto talento, mas tão inoperante. Pessoas a quem Deus deu talento, mas acabou enterrando. Pessoas que no final dos tempos serão pessoas frustradas, porque Jesus, ele vai perguntar para mim e para você: o que você fez com o talento que eu te dei? Ah, o talento
talento que o Senhor me deu 10 talentos, eu multipliquei, virou 20. O Senhor me deu 5 talentos, sabe o que eu fiz com esse talento? Eu multipliquei, virou 10. E esse aí, eu te dei 1 talento, o que você fez? Enterrei. Filho mau e infiel. Me dá esse daqui, que eu vou dar para quem produz. Tirou o talento daquele que deu e deu para o outro. Então, ele já tinha pouco e acabou ficando sem nada. O outro tinha muito e ganhou muito mais. Mas por causa do que, querido? Por causa da postura, por causa da voluntariedade, por causa da disponibilidade para Deus, pelo fato de não se entregar à omissão, pelo fato de não se entregar à preguiça, pelo fato de não se entregar à má administração de si mesmo. Quantos de nós nos entregamos às desculpas, cara? Olha só que louco. Sabe quantas horas tem num dia? Quantas? Eu estou perguntando. Obrigado. Quantas horas tem numa semana? Numa semana tem 168 horas. Vamos lá, vou trazer para a nossa realidade aqui. Quantos cultos nós temos na semana? 2. Quinta-feira nós temos o culto que começa que horas? Termina que horas? 9h30 no máximo, 1h30. Nós temos outro culto quando? Domingo começa que horas? 18, termina que horas? 8h30 no máximo. Quantas horas deu aí? 1h30 mais 2h30, quanto? 4. Aí vem a galera que vai servir, né? Não, porque a galera vai servir, né? E trabalha muito, né? Vamos colocar lá que a gente tem aí 7 horas de serviços eclesiásticos por semana. 7 horas de 168 horas. Se nós fôssemos, queridos, dar o dízimo para Deus, das horas da semana, quantas horas deveríamos dar para Deus? 16 horas e 8 minutos, um negócio desse aí. Agora, a gente pode dar para Deus quanto? 7 horas. 7 horas, pois bem, olha só como você é um péssimo administrador de si mesmo. Porque você acha que é o único que trabalha. Você acha que é o único que estuda. Você acha que é o único que tem filho. Você acha que é o único que é mãe. Você acha que é o único que é pai. E por isso, você de repente se acha que é o bambambam da história. Ou você de repente é a mina da história. Porque os outros, na verdade, que servem, não, eles... Eu não vou usar a palavra que eu ia usar não, porque nós temos visitantes aqui, eles vão... Mas são os desocupados. Você tem tempo para Deus, mas na verdade você dá desculpa que está cansado. Queridos, 7 horas para 168 horas. Você está de brincadeira? E muitas vezes, quando a gente vai descansar, porque nós precisamos descansar também, em vez da gente dormir um pouquinho mais para chegar no trabalho mais tarde, não, eu não posso. Dormir um pouquinho mais para chegar no trabalho mais tarde, não. Eu prefiro tirar as horas de descanso das horas que eu poderia dar para Deus. É mais fácil assim. É mais fácil assim. Você não vê ninguém faltando trabalho. Você não vê ninguém
deixando de fazer as coisas para dar para Deus. Agora eu vejo muita gente deixando de vir no culto de quinta porque está cansado. Eu vejo muita gente deixando de vir no culto de domingo porque há 4 domingos no mês também é muito. Vai, eu vou dar 3 para o Senhor, mais um eu tiro para descanso. Pois é, eu nunca vi ninguém chegando mais tarde no trabalho para dar um tempo para o Senhor. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra quais são as nossas prioridades. Não, pastor, você não tem noção, meu problema é outro. O meu problema é que eu me emburreci na igreja. Então você não pode se emburrecer com ninguém. Então, na verdade, a igreja para você é tão perfeita que tem que dar tudo certo. Porque se não der nada errado, pastor, se não der nada errado, Deus, aí eu continuo. Deus, se não der nada errado, eu não largo o ministério. Se não der nada errado, se eu não me aborrecer, cara, Deus ele não merece o seu aborrecimento. Deus ele não merece o seu aborrecimento. Você quer fazer para Deus, mas você quer que dê tudo certo. Você quer fazer para Deus, mas você não quer ter dor de cabeça. Você quer fazer para Deus, mas você não quer que o diabo se levante. Você quer fazer para Deus, mas não quer que ninguém apunhale você pelas costas. Você quer fazer para Deus, mas você quer que todas as suas ovelhas virem anjos. Você quer fazer para Deus, mas você quer que todos os seus liderados te obedeçam. Você quer fazer para Deus, mas você quer fazer com que tudo seja 1000 maravilhas. Senhor, estou aqui para te servir, mas não pode dar nada errado. Sabe você que pensa dessa forma? Sabe quanto tempo você vai conseguir servir ao Senhor? Eu não te dou 2 meses. Eu não te dou 1 ano. Porque você está entregando, muitas vezes, a mina do teu coração para Satanás. Porque sabe o que Satanás vai pensar? E vai falar: ah, beleza. Então aquele ali desiste só se der uma coisinha errada? Ai, isso aqui é o que eu faço de melhor, meu irmão. É o que eu faço de melhor. Agora imagina você, dá tudo errado, você glorifica a Deus, continua servindo. Dá tudo certo, você glorifica a Deus, continua servindo. Aí Satanás olha para aquele ali, ó, vamos tentar. Aí ele olha, cara, tudo dá errado, mas o cara glorifica, o cara continua, o cara permanece, o cara não vai, o cara não abandona, o cara está aí. Tudo dá certo, ele também permanece, ele em nenhum momento se vangloria, ele está lá, ele está servindo. Cara, não vou tentar esse cara não, vamos tentar aquele outro idiotinho ali, que qualquer coisa ele sai. É isso que ele faz. E é isso que muitas vezes acontece. Agora não. Na igreja, querido, você vai se aborrecer, mas você vai se entregar. Agora diga para você, de verdade, você já se aborreceu alguma vez no seu trabalho? Sim ou não? Por que não pediu demissão? Por que do trabalho você não pede demissão? Deixa eu perguntar para a plateia desse lado aqui. Já se aborreceu com sua esposa, seu marido? Sim? Com seus filhos? Por que não pediu divórcio? Qual que é a sua prioridade? Por que da igreja você pede? Você chuta o balde? Por que você sai fora? Qual é? Qual o problema? O que está acontecendo? Quer perder para dar valor depois? É isso? Tem certeza? Quer enterrar o seu dom, o seu talento? Quer se omitir? Estava vindo com a Tá um dia desses para cá, estava falando, cara,
Tem tanta igreja grande, gigantesca aqui, que você entra, você sai, ninguém vai sentir sua falta. Ninguém. Você pode ficar lá anos e anos e anos. Você vai chegar lá no finalzinho, senta lá, recebe seu cultinho, vai embora para casa. Por que você não vai para uma igreja dessa? Que ninguém vai encher seu saco. Seria melhor. Porque aí ninguém vai te cobrar nada. É tanta gente que de repente você vai ter fila para começar a servir. Uma coisa boa. Caraca, ó, me escala, mano, ó. Você viu uma vez por ano, Adley? Uma vez só, todo mês de janeiro. É tanta gente que eu nem preciso. Por quê? Por que continua aqui? Aí, Deus revela para você o quão é privilegiado o homem e a mulher que tem esse entendimento e não abre mão por nada, porque a misericórdia de Deus te alcançou e você tem um privilégio de estar num trabalho, de estar fazendo algo para o Senhor, de estar sendo relevante, de estar fazendo a diferença, de estar ouvindo, servindo e vivendo o seu chamado de uma forma íntegra. Difícil pra caramba. Quem disse que era fácil? Não é. Mas você tem aqui uma igreja e, cara, olha quantas coisas você pode fazer. Olha quantas coisas você pode fazer. Olha quantas coisas o Senhor pode fazer através da sua vida. Olha quantas coisas deixaram de ser feitas, porque você é uma perna que parou de ser utilizada. E olha quanta falta você está fazendo. Ah, pastor, mas a obra continua. Graças a Deus, a obra não para. Deus, Ele não precisa de você, mas Deus, Ele conta com você. A gente tem que saber discernir, irmão, a nossa vida espiritual. Quem está em vitória, não está em vitória à toa não, cara. Quem está na derrota, também não está na derrota à toa não. Eu tenho aprendido na minha vida que ninguém está na derrota à toa. E também ninguém está na vitória à toa. Só que a gente sempre diz, o diabo que se levanta, pastor. O diabo está se levantando contra mim. Não é ele que está se levantando contra você. É você que está se omitindo. É você que está dormindo na hora que deveria estar trabalhando. É você que está trabalhando na hora que deveria estar dormindo. É você que está de boca fechada na hora que deveria estar falando. É você que está falando na hora que deveria estar de boca fechada. Sabe o nome disso? Discernimento espiritual. Há tempo para todas as coisas. Falta discernimento. Tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Sabe qual que é a promessa de Deus para mim e para você? Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e vida o quê? Abundância é alegria. Abundância é alegria. É acordar dando glória. Abundância é não perder o sono. Abundância é não perder o sonho. Abundância é não ter o sonho roubado. Abundância é mesmo na vitória não ensoberbecer o seu coração. E na derrota não virar, mudar de
adorador para murmurador. Estou terminando. Viu? Aqui é assim, sempre falo a mesma coisa, né, gente? Tem que mudar, né? Porque sempre tem visitante, eu sempre falo essa mesma brincadeira. Me ajuda, Adelinha, a mudar as características da minha vida. Agora, como que a Bíblia diz que são os frutos que vão testificar se a obra foi de Deus ou não? Portanto, para mim, querido, o que acontece no culto não é mais importante do que acontece lá fora. O que acontece aqui não é importante. O que é importante é o que a gente faz com o que acontece aqui. O que você vai fazer com essa palavra? Quem entende de carro aqui? Ninguém, né? Cadê o Hélio? Ele entende. A gente entende mais ou menos, vai, vamos lá. Pneu do carro. Enchi o pneu. Ou ando com o carro. De tempo em tempo, o que eu tenho que fazer? Calibrar. Mas é de tempo em tempo, demora um pouco. Agora, se o carro ficar parado, o que acontece com o pneu? Mais rápido, não murcha? Murcha. Fica parado aí para tu ver se você não vai murchar. Igual o Monjaro. Bateria. Bateria, você tá andando a bateria do carro lá, ó. A bateria, Luquinha. A bateria do carro. Bateria do carro lá, tá andando. Que ela recarrega. Tem um prazo de vencimento, que eu sei que eu passei por isso. Descobri que 2 anos já era. Tem que trocar. Mas se você deixa o carro parado, o que acontece com a bateria? Descarrega. Eu diria que no reino, na relação espiritual, é a mesma coisa. O culto aqui é como se fosse você pegar a sua tomadinha lá do Avatar e colocasse na tomada de Deus. Aqui se recarrega. Uau! Aqui se... Aí chega lá fora, você... Aí vai. Aí chega quinta-feira, aí vai ter a célula, bora. Aí vai ter o flame, bora. Aí não tem como você ficar parado. Cara, mas acontece, de vez em quando eu recarrego, ando lá o carro, mas de vez em quando, eu bato, né? Arrasto lá na pilastra lá, dá um arranhão, machuca, faz parte, somos todos seres humanos, somos todos iguais, perecemos da graça e do amor de Deus, somos todos pecadores, mas isso não importa, o que importa é o Senhor. O que importa é que um dia o Senhor, que eu falei aqui na quinta-feira, um dia o Senhor irá cobrar de nós, mostra aí as suas mãos, isso que importa. Querido, tem alguém aí sentado do seu lado que trabalha às vezes muito mais do que você, que estuda muito mais do que você, que mora muito mais longe do que você, que tem um filho que é no 375 volts. Só que é muito mais útil que você. Queria chamar o louvor aqui. Podia ser aquela, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Faz isso não, senão o Lucas vai brigar. Já está ensaiado. Então, querida, a minha oração para você é que Deus, este ano, possa contar com você e comigo. Deus, Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. Não quer dizer que se você não fizer nada, nada vai acontecer, não. Pela misericórdia e graça de Deus, as coisas e o reino de Deus sempre avançam. As portas do inferno nunca prevalecerão. Nunca prevalecerão.
Agora eu imagino que se Deus pudesse fazer uma pergunta para você hoje, individualmente, seria essa: filho, filha, eu posso contar com você esse ano? Eu posso voltar a usar você esse ano? Eu te ensinei a falar, eu posso contar com a sua boca esse ano? Eu te ensinei a abraçar, eu posso contar com o teu abraço esse ano? Eu te ensinei a ouvir, eu posso contar com o seu ouvido esse ano? Eu te ensinei a levantar paredes, eu posso contar com o seu talento esse ano? Eu te ensinei a fazer bolinha, a fazer coxinha, eu te dei talento, eu posso contar com o seu talento esse ano? E como vocês sabem, eu prego aqui, todos nós somos livres. Você é livre para dizer: pode, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer também: Deus, sinta-te dizer, mas estou ocupado demais. Deixa-me primeiro sepultar os meus pais. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai e a minha mãe. E Deus vai continuar falando para você o que disse para aquele jovem: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas se você ainda insistir em caminhar na morte, se você ainda insistir em viver na morte, em pensar na morte, você vai vivendo esse mundo antinatural, um mundo que não vai para frente. Se coloque de pé no seu lugar. Porque o natural que Deus deseja para nós é uma vida abundante. E essa vida abundante não fui eu que prometi, mas foi Deus na palavra. Na palavra que Ele deu para mim, deu para você. Irmão, que esse ano de 2026 seja o teu ano. Então que você possa se levantar hoje e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, 2026 é teu, porque eu estou aqui. Senhor, usa, Senhor, me usa com o dom e talento que o Senhor me deu. Eu não sei muita coisa, Senhor, mas a coisa que o Senhor me ensinou, eu vou multiplicar, eu vou fazer transbordar, e eu consagro ao Senhor. E esse ano vai ser diferente. O Senhor não vai me conhecer como um morto andante, mas o Senhor irá me conhecer como um vivo que vive em vida em abundância. Feche seus olhos. Salmos 37 fala: deleita-se também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Continua falando: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia, aleluia. Não entendo o meu próprio agir, sem
levante ao meu interior. Tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Somos transformados por ti, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, Senhor. Aleluia. Reina sobre nós, Senhor. Que possamos tomar a consciência do privilégio que é servir em sua casa. Antigamente, quem servia em sua casa ou era de uma linhagem, eram povos muito específicos. Tinha gente que nunca poderia ter esse privilégio. Mas hoje vivemos numa época onde todos nós temos essa oportunidade. Pois o Senhor entregou para nós, cada um de nós, talentos, dons específicos. Entendemos que não apenas para servir em sua casa, mas também para servir os outros, porque sabemos, Senhor, que a nossa vida só tem sentido quando damos sentido à vida de alguém. Mas do que adianta, Senhor, fazer fora de casa, sendo que a gente não consegue fazer dentro? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma?
Como que eu posso amar alguém que eu não conheço, sendo que eu não consigo amar a quem eu conheço? Como é que eu posso servir quem eu não conheço, sendo que eu não consigo servir os de dentro? Nos dê, Senhor, derrame sobre nós ousadia e coragem, para que possamos fazer diferente nesse ano de 2026. Para que, além de não venhamos a cometer o pecado, que nós não venhamos a omitir de fazer o bem. Que nós venhamos ser úteis, ferramentas úteis em suas mãos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Senhor, que o Senhor possa tocar cada pessoa que ouviu essa palavra de uma forma individual. Que essa palavra não venha ter caído em terra fértil, que ela venha ter caído em corações com terra, Senhor, disponíveis a crescer e a frutificar. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Fecha aí os corredores. Declara assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos juntos. Pai nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Não está comigo não, filho. E a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda Ele, pois Ele é digno do teu aplauso, Ele é digno da sua adoração, Ele é digno da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado. Estenda suas mãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esta semana. Que você venha se sentir útil na mão do Senhor. Desenterre os seus talentos em nome de Jesus. Comece a multiplicá-lo, comece a servir, para que você tenha uma vida útil, para que você não seja um morto-vivo, mas que você seja um vivo vivendo em vida e em abundância, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Não saia daqui sem pelo menos abraçar todo mundo que você vê e desejar uma ótima semana.